Olá, tudo bem? Como vai? Eu sou o Anderson e esse é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que está chegando em nosso canal pela primeira vez, esse canal também é transmitido no formato podcast. Basta você entrar no seu agregador de podcast preferido e digitar lá Ernesto Abercor. Vai ser fácil de você encontrar. O programa Ernesto Abercor, Ernesto Responde, vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas. São tratados diversos assuntos como política, economia, tecnologia, qualidade de vida, curiosidades, entre outros assuntos. Basta você localizar através das nossas playlists tudo o que já aconteceu até aqui. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva. Eu tenho certeza que você vai gostar. É com o Diego Nunes, que é coordenador da Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. É um assunto e uma entrevista inspiradora. Eu tenho certeza que você vai gostar. Todas as informações que são tratadas na entrevista você encontra aqui no descritivo do nosso vídeo. Depois, com calma, você entra lá e acessa todos os links, o currículo do Diego, formas de contato e por aí vai. Acompanhe agora a entrevista. Pessoal, hoje eu estou com um amigo meu, Diego Nunes, da Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. E eu vou conversar com ele exatamente sobre esse trabalho que ele faz sobre o futebol para amputados. E eu que tive um problema na perna, mas que graças a Deus não evoluiu, Diego, eu fico muito curioso. Como é que você trabalha com esse pessoal? Senhor Ernesto, primeiro é uma honra estar aqui. Eu estou aqui representando uma quantidade enorme de atletas de futebol de amputados, pessoas que também não são atletas, tem outros amputados que preferem praticar outras atividades físicas, como basquete, cadeira de roda, vôlei sentado, mas nós estamos aqui para falar de futebol de amputados. Na Confederação Brasileira de Futebol de Amputados, eu sou coordenador de futebol e também tesoureiro, voluntário. Então, quero muito, sim, aproveitar desse espaço, que é rico esse espaço que o senhor está nos disponibilizando, para falar bastante da Confederação. Quando é que ela surgiu? Faz tempo? Já existe? A Confederação Brasileira de Futebol de Amputados, na verdade, ela é a antiga ABDA. 1990, o futebol de amputados foi trazido para o Brasil pelo senhor João Batista, inicialmente no Rio de Janeiro, posteriormente virou ABDF, e recentemente, há poucas semanas, virou Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. Confederação porque dá um corpo muito maior e, legalmente falando, juridicamente, te dá possibilidades de angariar recurso, fazer projetos incentivados, entre outras coisas. Então, a CBFA, ela é análoga à CBF, que para o futebol de amputados, nós temos as duas pernas, somos andantes. Então, a CBF é quem regulamenta o futebol de andantes, e a CBFA é quem regulamenta e organiza as competições do futebol para amputados no Brasil. E como é que funciona? É num ginásio, num campo? Na verdade, quantos jogadores de cada time? Sim, normalmente é jogado num futebol, numa quadra de futsal, são 6 na linha, 1 no gol, metragem de 40 por 60, e são média de 27 a 30 equipes no Brasil hoje. Existe Copa do Nordeste, Copa Centro-Oeste, Campeonato Paulista, que inclusive vem acontecendo daqui a poucos dias, já estamos chegando nas finais do Campeonato Paulista. Temos Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B e, não sei se eu já falei, Copa do Brasil também. Então são várias competições que mexem com o nosso calendário durante o ano. É bem movimentado e, graças a Deus, a modalidade já tem 30 anos e nós estamos aí para fortalecer e deixar ela cada vez mais profissional e saudável para os próximos atletas que talvez não perderam a perna ainda, mas infelizmente vai perder, ou nasceram com uma formação congênita, que é uma das possibilidades. Eu falo que esses atletas, eles são guerreiros porque você correr, você mudar de posição rápido, de direcionamento rápido, pensar, arrumar o corpo para tocar uma bola, de repente você, um elástico, um chapéu, é muita coisa. E é uma pessoa que tem, ou o jogador de linha que tem uma amputação na perna, ou o goleiro que tem em um dos braços, né? Então eu acho eles
eu considero como guerreiros de fato. E eu acredito também que com isso, a vida normal deles, quer dizer, no trabalho, em casa, fica muito melhor, porque eles têm esse treinamento mais adequado, né, para trabalhar com o seu problema, e com isso ele tem uma facilidade maior no dia a dia. Para falar sobre isso, eu preciso voltar um pouco. Por quê? No Brasil, por exemplo, a maioria das amputações, elas são provenientes de acidente de moto. Ainda mais depois da pandemia, que aumentou esses deliveries. Então imagina, na moto, o para-choque é a pessoa, é o ser humano. No carro é diferente, tem airbag, entre outras coisas. Então no Brasil, normalmente as amputações ela vêm de acidente de moto. Poucas delas, quer dizer, algumas delas, indústrias. Então um braço, um dedo, até mesmo a perna, dependendo do que você está praticando numa indústria, acaba acontecendo também, mas raro. Mas nascimento também. Aí a outra possibilidade de um atleta ser atleta de futebol de amputados seria através da malformação congênita, que nasce com membro atrofiado. Isso. Pode ser braço, pode ser perna, aí independente. Então são as duas possibilidades de disputar o futebol de amputados. Acidente, perdeu a perna, perdeu um membro inferior, que nós chamamos, que é uma das pernas, que pode ser abaixo do joelho, pode ser essa um pouco acima do joelho, não importa. Ou então o goleiro, que aí ele tem alguma amputação. Para igualar, senhor Ernesto, a amputação do goleiro, o que é feito para equiparar eles? Se ele tem amputação somente no punho ou no braço, ele precisa jogar com essa mão dentro da camisa. Tá. Então ele pega no gol apenas com o braço. Não, com o braço. É como no futebol de cego, que eles colocam a venda, porque uns enxergam um pouco menos, ou outros um pouco mais. Então, para equiparar, eles colocam o goleiro, coloca a mão debaixo no braço. E outro aspecto interessante para o goleiro é que ele não pode sair da área. Por quê? Porque os jogadores de linha correm com muleta, e ele com as duas pernas ele levaria vantagem. Correria um pouco mais. Então ele não pode sair da área nem para tocar. Então o goleiro só tem problema no braço. No braço. E um dos braços. Pode ser... Nós temos o goleiro Fábio, lá em Ourinhos, ele tem amputação nos dedos. Então, lógico que ele levaria vantagem contra um goleiro que tem amputação no braço. Levaria vantagem, tem amplitude maior. Então, para equiparar esses goleiros, ele precisa jogar com o braço dentro da camisa. E aí o outro, obviamente, para poder... Eu ficava curioso para saber como que eles vão encaixar com uma mão só. E encaixa demais, são excelentes goleiros. Os jogos devem ser tão emocionantes quanto qualquer partida de futebol, né? E como é que funcionam os campeonatos? O futebol de amputados, ou melhor, o futebol para amputados, ele acaba sendo muito mais vistoso do que o futebol convencional. Por quê? Primeiro, são pessoas que não têm um membro. Futebol é a paixão nacional. Então, indiscutivelmente, já tem esse apelo no coração do brasileiro. Mais que isso, você vê pessoas que sofreram um acidente ou nasceram com uma formação que, de repente, tinha ali as suas limitações intelectuais e também visíveis. Eles não conseguiam, algumas vezes, sair até de casa com vergonha. E depois, ele acaba praticando futebol com maestria, depois vira alto rendimento, que são essas competições, e alguns deles chegam à seleção brasileira, viajam o mundo aí disputando as competições. Então, ele é muito vistoso. Faça um convite para o senhor já para, de repente, nas próximas competições. Por favor. Quais são os lugares? Veja, vai variando muito, porque nós precisamos contemplar todo o território nacional. Primeiro ponto é esse, que eu preciso falar para o senhor. Não é só no estado de São Paulo? Não. No estado de São Paulo acontece o Campeonato Paulista, que hoje são 10 equipes aqui no estado de São Paulo. A primeira rodada foi em Guarulhos, por exemplo, que existe o time de Guarulhos. Aí depois foi passando Caieiras, que também tem uma equipe. Aí depois foi passando em Leme, que é a equipe da Ponte Preta, que é uma camisa de time grande, né? Isso. Ponte Preta. Tem mais algum time grande? Corinthians. Que pra mim não é grande, né, senhor Ernesto? Não vou entrar nesse mérito. São Paulo tem? Já teve São Paulo. Não tem mais por enquanto. Eu estou conversando com a Silvia Greco, que ela é secretária municipal da pessoa com deficiência. Ela tem um filho lindo, que é o Nicolas. Ela narrava o jogo do Palmeiras pra ele. Ele é deficiente visual. E ela foi premiada pela FIFA e tudo mais. E porque ela é palmeirense. Falei, Silvia, me ajuda a montar o Palmeiras, Silvia. Silvia, me ajuda. E aí o São Paulo, claro, meu time do coração. Então, nós estamos ali namorando uma situação.
Porque o que o clube oferece hoje, senhor Ernesto, depois eu vou voltar nessa questão das competições. Ele normalmente, o Corinthians, ele só dá a camisa. Ele só doa a camisa, ele não dá estrutura para desenvolver o futebol de amputados. Ou seja, espaço de treinamento, profissionais, pode ser um professor de educação física, um fisioterapeuta. Não oferece nada disso, só a camisa. Só que com a camisa, o diretor de uma equipe dessa, o presidente, enfim, o que ele faz? Ele chega e vai começando a procurar patrocinadores. Então, Corinthians, que é um time grande, para alguns, é brincadeira, ele chega nas empresas e consegue patrocinadores. E com os patrocinadores ele consegue ali bola, consegue às vezes até salário baixo, mas um salário para aquele atleta se sobreviver da modalidade. Não viver da modalidade, mas sobreviver na modalidade. Então, voltando a falar da competição, faço votos que em breve nós tenhamos aí o Palmeiras e o São Paulo novamente, e o Santos também existe. Por enquanto existe também. O Campeonato Paulista, então ele vai rodando as cidades. Nós ainda vamos procurar um lugar para ter a semifinal e a final. Provavelmente no centro sem treinamento paralímpico, que é na Rodovia dos Imigrantes. Provavelmente vai acontecer ali. E aquele espaço é fantástico. Fantástico, né? Fantástico. Lá tem todas as modalidades. Quando eu conheci aquele espaço, que há pouco tempo eu conheci, que é pouco divulgado, eu conheço. Eu acho incrível. Então, aí tem a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, e a Copa do Nordeste. Então, não adianta eu fazer um exemplo. Eu falo porque eu também sou o gestor para organizar essas competições. Eu e alguns outros diretores. Se eu fizer só na Bahia, por exemplo, a Copa do Nordeste, como que fica Sergipe, Pernambuco e outros estados ao redor? A modalidade, a competição em si, Copa do Nordeste, estou dando como exemplo, ela vai rodando cidades e estados ano após ano para você conseguir captar novos amputados. Porque a ideia não é ter novos atletas de amputados, e sim trazer essas pessoas que estão dentro de casa, que a mãe ou o pai ou a família, com pouca informação, coloca dentro de uma redoma de vidro, numa bolha, e aí com isso, nós trazendo eles para o futebol de amputados, é só uma desculpa para que ele possa ser inserido novamente na sociedade através de convênio que nós temos com universidades, com empresas, porque empresas acima de 100 funcionários têm que cumprir uma cota de 2% de pessoas com deficiência, e não importa a deficiência. Então, às vezes, por exemplo, hoje o time de Sorocaba, que é uma das mais fortes do futebol de amputados hoje, ela tem convênio com a Unimed, uma boa equipe. Não sei se pode falar aqui, eu até peço desculpas. E entre outras empresas que eu vou me resguardar para não falar, mas são grandes empresas que dão esse suporte, primeiro, para elas fazerem boas equipes, mas mais que isso, dignidade para essas pessoas. Porque aí, de repente, você pode dar um plano de saúde, de repente você pode dar uma hospedagem melhor, uma alimentação melhor, que tem tudo a ver com o que o senhor me falou, que é o Netas. Tudo a ver. Porque se uma pessoa dorme melhor, ela consegue disputar uma competição melhor. Se ela se alimenta melhor, ela consegue ter mais força na hora de decidir uma partida, de disputar uma partida, entre várias outras coisas. Então, eu dei o exemplo da Copa do Nordeste, mas o Campeonato Brasileiro, por exemplo, esse ano vai ser a Série A, vai ser em Sorocaba. Série B vai ser em Salvador. Então, quem faz a competição, senhor Ernesto, tem que dar toda a estrutura. Tem um caderno de encargos que nós escrevemos, que tem que ter lá, no mínimo, hospedagem digna. O que é digna? Não precisa ser o Hotel 5 Estrelas, mas que não seja também um colchonete dentro de uma escola. Então, uma hospedagem digna, uma alimentação balanceada, porque são atletas. Então, não pode dar ali um lanche, não que não vá matar sua fome, mas que não é digno para a atividade física. E depois tem campeonatos que vão crescendo, tendo bastante público. Sim. Inclusive, essa questão da Olimpíada, porque tem uma Olimpíada de deficientes, né? Sim, é chamado Paralimpíadas. Isso. Por isso que, inclusive, esse espaço na Rodovia dos Imigrantes foi criado, porque essa Olimpíada foi feita aqui no Brasil e tudo. Então, eles construíram esse estádio. Sim, inclusive o futebol de amputados, é bom dizer que ele é uma modalidade adaptada, ele não é modalidade ainda paralímpica. Não? Por que não? Porque a muleta, um dos pontos é que a muleta é considerado para alguns, pelo IPC, que é quem regulamenta o que entra ou o que não entra como modalidade paralímpica, é considerado como uma arma. Então imagina,
se tiver uma briga generalizada num jogo, porque futebol é futebol, pode ser amputado de cego, pode ser o que for. Se tiver uma briga generalizada, a muleta pode ser considerada como uma arma para atingir. Então essa preocupação. Recentemente, senhor Ernesto, até para responder essa sua pergunta, eu participei como representante do Brasil de um congresso da UAFA. O AFA é como se fosse a FIFA. A FIFA é para o futebol de andantes. A UAFA é quem regulamenta mundialmente o futebol de amputados. E aí eu participei de um congresso recente com 54 seleções. Eu representei o Brasil. E lá eles estavam falando bastante sobre 3 pontos. Fomento do futebol de amputados para crianças e adolescentes, ou seja, categoria de base, coisa que não existe no Brasil ainda. Na verdade, não existe no mundo ainda. Futebol de amputados para mulheres, ou seja, futebol feminino também. No Brasil, somente a equipe de Sorocaba tem algumas atletas e uma que eu conheço da Bahia. E o terceiro ponto, eles estavam falando sobre a questão de organização dos torneios, quando que vai ser, como que vai ser, departamento jurídico, criando esse leque de opções. Então, teve esse congresso, então a gente está muito feliz, motivado e acreditando que o Brasil já é tricampeão mundial, senhor Ernesto. Já é tri mundial. Mas, igual o futebol de andantes, que nós ganhamos o último campeonato, em 2002, com o Ronaldo Fenômeno, com o Rivaldo, não é verdade? Sim. Só que já passaram 20 anos. Exato. Enquanto não mudar o externo, fora do campo, não vai mudar dentro do campo. Enquanto não colocar pessoas capacitadas fora para organizar isso, para regulamentar isso e dar suporte para os atores principais, que são quem? Os atletas. Nós não vamos ganhar nunca mais. Futebol de amputados não é diferente. Então agora nós estamos estruturando para chegar na próxima competição fortes lá para ganhar novamente. Exato. Mas é curioso esse negócio de que só por causa que nesse esporte se usa uma muleta, ele, vamos dizer assim, não é permitido em determinadas competições, com medo da briga, né? Coisa incrível, né? Quer dizer, eu acho que você brigar num jogo, num esporte, é uma coisa tão ridícula, bater no juiz, bater no adversário, e no entanto aí você levantou um ponto que eu jamais poderia imaginar que existisse, né? Ó, futebol com amputados não pode ter, por enquanto, na Paralimpíada, porque a muleta é um instrumento que pode machucar as pessoas. E o senhor vê, isso eu trago para o nosso cotidiano. Se for falar de política, se for falar de futebol, de basquete, a sociedade como um todo ela é carente de muitas coisas. Ela já vem historicamente sofrendo. Então, se o senhor for ver, às vezes eu vejo lá no Congresso brigas, discussões e tudo mais. Mas por quê? Pessoas, são pessoas. Então o futebol de amputados tem pessoas ali que normalmente elas já vêm com depressão. Até na seleção brasileira. Ela vem de depressão. Ela vem de alguns apontamentos da sociedade, que você não pode, você não presta, você não pode fazer isso. E outra coisa, nós fomos disputar o Mundial na Turquia, que daqui a pouco nós vamos chegar lá, nós não tínhamos, há 15 dias antes do Mundial, nós não tínhamos bola. Aí eu liguei para um amigo meu e ele fez uma doação de uma quantidade de bola. Então bola, água, elementos básicos para o futebol nós não tínhamos. Então essa parte da estrutura e saber como chegar nesses parceiros é importante. Então nós fomos disputar o Mundial, no nosso quarto lá na Turquia, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, não tinha sequer, por exemplo, mas isso foi proposital. Olha a curiosidade. Colocaram Wi-Fi em todos os quartos, menos no do Brasil e de mais outros 2 que eram favoritos. E aí nossos atletas tinham que sair e ficar no corredor 3, 4 horas da manhã para falar com a família aqui que tem o fuso horário. E aí no outro dia estávamos mortos. Então, não é desculpa, mas assim, é algo que o esporte e alto rendimento tem, que é tentar minimizar as suas possibilidades de ganho para que eu ganhe. Como uma pessoa física ou uma empresa ou, sei lá, um clube pode colaborar com a Confederação Brasileira de Futebol para Amputados? Senhor Ernesto, essa pergunta é muito importante. Hoje, por exemplo, depois da mudança para a Confederação, nós ainda não podemos, por enquanto, daqui a poucos dias vamos poder, através de incentivo, lei de incentivo, fazer um projeto incentivado, através de poder municipal, estadual, federal, fazer alguns projetos, inclusive as competições, e ser custeado pelo governo. Ok. Agora, empresas também, daqui a pouco, quando a documentação estiver 100% pronta, talvez poucos dias, algumas empresas vão poder fazer até abatimento no imposto de renda. É possível.
Algumas confederações já fazem isso, e associações também. No momento, apenas por doação ou patrocínio. O patrocínio é aquele patrocínio comum, que pode ser nas mídias sociais da confederação, que pode ser exposição da marca no seu uniforme, ou de repente dentro das competições. Algo que eu já vinha fazendo no futebol de andantes, e que talvez tenha conexão com a pergunta que o senhor falou. Hoje em dia, o Campeonato Paulista dos Andantes chama-se Campeonato Paulista, uma marca. Campeonato Brasileirão, aí tem uma marca, que é o name rights. E aí agora nós estamos levando para os amputados. Então nós estamos procurando empresas que tenham interesse para que coloque ali, um exemplo, Campeonato Brasileiro, a marca tal, futebol para amputados. Então vai ter o name rights na competição, a exposição da marca, tem um apelo de ser algo que você está ali, a responsabilidade social, a inclusão, entre várias outras coisas. E universidades, é claro, para esse link com bolsa de estudo, porque o principal, senhor Ernesto, não é fazer virar um bom jogador, é devolver para a sociedade alguma pessoa produtiva, um pai de família, um bom filho, sair da criminalidade, porque eu entendo que o esporte está linkado com a saúde, com a educação, com a segurança, com o lazer, coisa que está na Constituição Federal, infelizmente o Estado, ele, de forma precária, ele oferece. E o bacana de tudo isso é que justamente o esporte, ele é uma coisa fantástica para o ser humano em todos os sentidos, e quando a pessoa perde uma perna, ou um braço, ou qualquer coisa assim, ela realmente acha que essa parte esportiva morreu para ela, quer dizer, não tem mínima possibilidade. Quando com essa iniciativa a gente vê que não, quer dizer que mesmo amputado ele pode praticar esse esporte, e às vezes até uma pessoa que antes não jogava futebol. Eu tenho vários casos nesse sentido, alguns que não jogavam futebol e começaram a praticar. Tem o W10, vou dar o nome dele aqui, que é um dos melhores jogadores da modalidade, camisa 10 do São Bento, por exemplo. Ele hoje é gerente do Itaú. Gerente de uma instituição financeira. Então, assim, através do futebol de amputados. Outros, tem o Wesley, que é o melhor zagueiro que nós temos na seleção, 22 anos, perdeu a perna porque ele foi diagnosticado com câncer maligno, teve que fazer amputação, e ele estava na fase de treinamento e de testes em clube. Então ele queria ser um jogador de futebol. E aí, quando ele teve a amputação, ele falou, meu sonho acabou. Meu sonho acabou. Aí depois ele conheceu o futebol de amputados, já está indo para a 3ª Copa do Mundo, campeão do Sul-Americano. Nós estamos organizando para ver se nós conseguimos aí criar a Libertadores da América de futebol de amputados, que ainda não existe, mas estamos caminhando para criar. E um menino de 22 anos, cheio de saúde, que inclusive São Paulino como nós, multicampeão. Então a vida dele, que pensou que já tinha se esgotado, acabado os sonhos dele, na verdade, Deus sabe de todas as coisas. Ele faz tudo de forma perfeita. De repente, se ele não tivesse perdido a perna, será que ele teria sido um jogador? Ou mais. Olha o caso que aconteceu com a Chapecoense. Será que, de repente, não ele, mas algum outro que tivesse esse sonho não poderia estar nesse mesmo avião? Então, Deus faz as coisas de forma perfeita. Eu uma vez participei de um estudo em que nós tentamos definir o que uma pessoa é feliz. E a gente chegou a uma conclusão incrível, que realmente o que leva à felicidade são fatores tão diversificados, né? Que não é a riqueza, que não é a beleza, que não é você ter sorte de ter ganho numa loteria. Quer dizer, o que leva a pessoa a ser feliz são aspectos assim totalmente imprevisíveis. E se você for analisar também os seus momentos de felicidade, você vai ver que às vezes você está muito mais feliz numa situação muito pior do que uma outra situação em que você estava super bem na vida, com todo sucesso, no entanto era infeliz. E aí entra todo o aspecto de inveja, de comparação com o outro e com a sociedade. Então essa iniciativa realmente é muito legal, porque faz com que as pessoas amputadas tenham essa possibilidade e, sem dúvida, devem viver momentos super felizes, apesar desse azar que elas tiveram na vida. Eu digo, o senhor diz azar, eu também já disse várias e várias vezes, e eu vejo eles falando assim, em depoimentos,
foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você vê? E é ó, eu falo arrepia. Porque a pessoa falar assim, que perdeu um membro e é a melhor coisa que aconteceu na vida dela, eu falei, não é possível. Eu não consigo me imaginar dessa forma. Não, mas é evidente que a gente não vai torcer para que isso aconteça, mas sem dúvida que tudo depende de como você encara a sua vida, pessoal. É isso que importa. É verdade. E dentro disso, Ernesto, eu queria até falar para o senhor como que atualmente está a Confederação Brasileira no país. Qual que são os meandros, o que está acontecendo. Como é que a pessoa pode colaborar, sei lá. Isso. A Confederação Brasileira de Futebol para Amputados, atualmente, tem o presidente que é o Felipe Catunda, ele é do Ceará. Inclusive lá ele dirige várias modalidades. O futebol de amputados é uma delas, que ele é o presidente. Mas ele tem mais de 18 modalidades de esporte adaptado. Basquete, cadeira de roda, acabou... ele acabou de... Mas isso não tem nada a ver com o futebol de amputados. É algo que o presidente faz. Ele acabou de fazer uma competição que é bocha. Eu não sei se o nome certo é bocha. Para pessoas competirem também, PCD. Quero deixar aqui um abraço, um registro, para quem acabou de ser pentacampeão de vôlei sentado, que é o Renato Leite, camisa 10 da Seleção Brasileira, e também para o Luizinho, que é um dos nossos diretores. Então tem o Dinho, que tem o Felipe Catunda, que é o presidente, o Adilson Nunes, vice-presidente, eu sou o tesoureiro e coordenador de futebol. E tem outros diretores, cada um para o departamento de atleta, que é como se fosse um sindicato do atleta, tem o departamento administrativo, fiscal. Então, talvez 2 semanas, 3 semanas, quando foi criada a confederação, nós fizemos esses vários outros cargos para que todo mundo fosse contemplado e também o principal, dar mais profissionalismo e governança para tudo. Transparência, prestação de contas de tudo que entra, tudo que sai, coisa que nunca teve na modalidade. Em 30 anos, nunca teve sequer uma prestação de contas. Então, não adianta, de repente, o senhor ou qualquer um outro queira ser patrocinador da seleção, ou vamos colocar da CBFA, porque a CBFA não é só a seleção brasileira, é também quem rege a competição nacionalmente. Vocês precisam ter algo sólido, algo que de fato tenha conexão com a marca, algo que tenha conexão com princípios, com valores muito bem direcionados, e também ter a certeza que vai cuidar como se fosse sua. Então, graças a Deus, nós temos agora várias reuniões, alguns já fechados conosco, porque tudo é custo. A CBFA ela só sobrevive hoje de anuidade. Então, cada associação, cada clube, paga uma anuidade de R$600, que é metade de um salário mínimo. Então, 28 a 30 equipes. Cada uma paga R$600, ok. Mas a CBFA só vive disso hoje. E aí você precisa cartório, pagar várias outras questões de transporte de um, transporte de outro, combustível, às vezes uma viagem de uma pessoa da diretoria para fazer uma reunião tal. Então não dá. Então agora nós fizemos um Media Kit de apresentação para mandar para alguns empresários, para ver se tem interesse de nos apoiar, e aí sim conseguir fazer com que a modalidade volte a ficar forte, e aí sim conseguir salvar novas vidas. Nós temos um atleta lá que é o Heitor, tem 6 anos de idade. 6. E é um menino incrível, feliz, fã do Neymar. Então eu quero que daqui, é o legado que nós chamamos, né? Eu quero que daqui um certo tempo, eu não esteja mais na modalidade, mas que ele pegue uma modalidade sólida, forte, saudável, que ele não vai precisar passar por essas transformações de documentos e parte externa. Só chegue para jogar e faça muito gol. É isso que eu quero. Legal. Pessoal, vimos aí realmente um trabalho dignificante que temos que apoiar e fazer com que tudo dê certo. Diego, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Suas considerações finais. Senhor Ernesto, se o senhor me permitir, eu queria falar só do da nossa última competição, que teve alguns detalhes que eu aproveitar o espaço que o senhor está me oferecendo para todo mundo da modalidade. Lá na Turquia, nós fomos disputar o Campeonato Mundial em outubro do ano passado. E aí foi minha primeira e única até agora viagem internacional. Então pensa, meu inglês é fraco. Fraco. E aí hoje, graças a Deus, tem o celular que você coloca ali alguma coisa, você fala no português e mostra pro turco, mostra... A gente foi se virando. Mas nós encontramos um paralelo diferente, senhor Ernesto. No Brasil, por exemplo, nós temos lá, o atleta tem a muleta de alumínio. Nós não tínhamos bola, nós não tínhamos condições de material para competir com os demais.
Os atletas em si, nós somos o país do futebol e com certeza, tecnicamente, somos os melhores. Tecnicamente. Só que chegamos lá, Japão, Inglaterra, Espanha, Turquia. Turquia tinha patrocínios assim, de companhia aérea, de petroleira. Então as condições que eles foram disputar o Mundial era totalmente diferente da nossa. Não foi por isso que o Brasil perdeu, mas são condições totalmente opostas. E uma curiosidade importantíssima, aqui nossos atletas eles saem normalmente de acidente de moto. Lá eles vêm do exército. Por quê? Turquia, Angola, Uzbequistão, que são os países mais fortes, eles são do exército, perdem o membro em guerra, mina terrestre, entre outras coisas, mas eles já têm uma vida saudável, já dormem bem. E quando eles perdem um membro, o governo ele apoia. Então quando ele vai disputar um campeonato, eu achei um absurdo. Na hora que eu olhei, eu falei, do outro lado o time aquecendo, parecia aqueles... gritando. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou jogar com esses caras. Enfim. E recentemente o futebol de amputados foi agraciado com o Puskás, que é o gol mais bonito do mundo. Disputou com o futebol de andantes, né, com o Richarlison. Então a FIFA premiou um polonês, que nós ganhamos deles nas oitavas de final no Mundial, com o gol mais bonito, fez um gol de voleio. Então, praticamente falando, é muito importante a questão da visibilidade. Então, com esse prêmio, com certeza a FIFA vai ter outros olhos, nacionalmente as empresas terão outros olhos, e que o futebol de amputados cresça cada vez mais. E minhas considerações finais, como o senhor falou, quero muito agradecer. O senhor é uma pessoa que eu aprendi a gostar muito, conheço há pouco tempo, mas através da entrevista, do café que antecedeu também, sempre sorridente. Sou formado em administração de empresas também, como o senhor. GV. Eu já não sou da GV, mas eu gostaria de ser, um dia, pelo menos 5% do que o senhor como pai, como avô, que eu tenho certeza que eu vi pela história, e também como profissional. Construir, não estou falando nada de financeiro não, estou falando de programação. Eu não vou para programação, mas eu gostaria de construir algo sólido, referencial, como agora tem no dicionário. Pelé de alguma das fotos pode ser o senhor Werner, mas o Pelé da programação é o senhor Ernesto, então eu agradeço muito pelo espaço. Mas só falando mais um pouco que ele falou, graças a Deus no Brasil nós não temos amputados provenientes de guerra, porque pelo menos nisso o Brasil é bom. Somos um país pacífico. Diego, obrigado e vamos apoiar a Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. Muito obrigado mais uma vez, senhor Ernesto. Excelente entrevista, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado. Deixe suas críticas, comentários, sugestões. Até a próxima semana.